Olá, eu sou Paula Bissoli, sou consteladora sistêmica e nesse vídeo eu vou falar sobre constelação familiar sistêmica. A constelação familiar sistêmica é uma técnica terapêutica breve desenvolvida pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que foi psicanalista e escreveu cerca de 15 livros e faleceu em setembro de 2019, aos 93 anos. Durante aproximadamente 20 anos, Bert Hellinger atuou como missionário entre os Zulus na África do Sul. Lá, ele viveu numa tribo Zulu, aprendeu que existe uma ordem a ser respeitada para que haja harmonia no sistema familiar, tanto dos filhos em relação aos pais como os pais em relação aos filhos, independentemente de suas idades. Bert Hellinger descobriu que, de forma inconsciente, as pessoas estão profundamente vinculadas aos seus sistemas familiares. Muitas vezes pensam, sentem e agem de forma semelhante aos seus ancestrais. E esse vínculo é tão profundo que muita gente repete de forma semelhante os mesmos destinos dos seus ancestrais, simplesmente para honrá-los. É inconsciente isso, né? Mesmo que seja através do sofrimento ou de ciclos repetitivos negativos. Ou seja, carregamos não apenas os traumas vivenciados por nós mesmos, mas também grande parte dos traumas, lamentações, sofrimentos, as memórias traumáticas, né, vivenciadas pelos nossos pais, avós e também pelas gerações anteriores a eles, em eventos que muitas vezes nem sequer conhecemos. Bert Hellinger se referia à relação entre os problemas presentes e eventos passados como emaranhamentos sistêmicos. Segue alguns exemplos de situações que podem desencadear os emaranhamentos sistêmicos: exclusão de um membro da família, abuso, abortos, assassinato, suicídio, morte prematura, guerra, doenças terminais, desastres naturais ou acidentes, emigração traumática, dívidas, perdas, abandonados, crianças que foram doadas ou adotadas e o peso da dor do luto não elaborado, mesmo que seja de várias gerações passadas. Esses são apenas alguns exemplos, né, de emaranhamentos que podem acontecer em um ou mais sistema familiar, e eles podem e muito influenciar negativamente a vida de um ou mais pessoas da geração presente, também das gerações futuras, membros, né, do respectivo sistema. E mesmo que esses membros não tenham conhecimento dos eventos originais, né, eles de alguma forma têm um vínculo. Para muitas pessoas, essas questões, esses vínculos, né, atuam de forma inconsciente, literalmente, né, impedindo sucesso, felicidade ou equilíbrio em uma ou mais áreas da vida dos integrantes desse sistema familiar. Uma característica crucial que cria um emaranhamento no sistema familiar é a energia de falta de amor. E quando alguém do sistema vibra uma vibração muito forte, intensa, do sofrimento devido à falta de amor, é onde principalmente se criam os emaranhamentos. A constelação familiar sistêmica atua através da ressonância dos campos morfogenéticos, que é o processo no qual acontecimentos e comportamentos do passado, né, que de alguma forma ficaram registrados e impressos no sistema familiar, influenciam os indivíduos da geração presente através da transgeracionalidade. A constelação familiar sistêmica utiliza a teoria dos campos morfogenéticos, criada pelo cientista, biólogo, bioquímico e escritor Rupert Sheldrake, que são estruturas que se estendem no tempo e espaço, num processo no qual sistemas auto-organizados herdam uma memória coletiva e hábitos dos membros dos sistemas similares anteriores, sendo que a sua história, né, da geração presente, também poderá afetar outros membros da sua espécie no futuro. No livro Reiki Jing, no capítulo intitulado Campos Vibracionais à Volta do Planeta Terra, eu menciono sobre essa teoria e a forma como diversas técnicas terapêuticas acessam esses campos, como, por exemplo, a constelação familiar sistêmica. A grande diferença da constelação em relação a outras técnicas que também acessam o campo morfogenético é que o acesso às causas raízes é realizado de forma muito mais rápida, agilizando processos onde, através de técnicas tradicionais, terapia tradicional, seriam necessários meses ou até anos de tratamento terapêutico.
Quando um ser humano nasce, traz consigo não apenas a herança genética, mas também a herança epigenética, que advém de várias gerações passadas, incluindo os padrões comportamentais e boa parte dos registros emocionais dos seus ancestrais. Esses registros ficam armazenados no inconsciente, sendo ativados a partir de gatilhos ou situações específicas. Em termos energéticos, carregamos aspectos das emoções, do que foi vivenciado pelas gerações passadas, incluindo as histórias de sofrimentos, as exclusões, os diversos imigrantes que, na grande maioria, deixaram entes queridos e muitas coisas boas para trás. E isso pode, de alguma forma, reverberar, né? Esse sofrimento pode reverberar na forma de emaranhamento na geração presente, né? Se não for tratado, nas gerações futuras também. Algumas pessoas conhecem grande parte da história dos seus ancestrais e outras não. A forma como eles vivenciaram suas jornadas, como sofreram, como amaram, como tiveram sucesso ou fracasso, como superaram suas dificuldades, reflete direta e indiretamente na geração presente e também nas gerações futuras, mesmo que as pessoas não tenham consciência disso. E não é uma regra que todo mundo vai seguir esse padrão. Algumas pessoas, por sensibilidade, por sintonia, por afinidade, podem se vincular a um determinado emaranhamento e outras não. E também não existe uma regra que fala que todas as gerações vão sofrer com uma determinada característica, né, seja um aspecto financeiro, emocional ou até na saúde. Os aspectos que envolvem quais as gerações irão sofrer ou não sofrer, não tem como a gente estar precisando, mas é interessante observar que, em algumas situações, esses ciclos repetitivos pulam uma ou duas gerações. Então, muitas pessoas fazem constelação e perguntam, mas não tem ninguém da minha família com tal situação. Pode ser decorrente de aspectos que aconteceram em 3 ou até mais gerações passadas, né? Então, essa ressonância, esse padrão, ele faz com que haja uma tendência inconsciente, né, da repetição do que aqueles ancestrais sofreram, do que aqueles ancestrais vivenciaram. Como eu falei, mesmo que não haja conhecimento consciente do que aconteceu, ou o que passou na história daqueles ancestrais, né? Então, esses são aspectos que ficam gravados na memória coletiva do sistema familiar e muitas vezes repetidos de forma inconsciente. E quanto maior a similaridade de características e histórias entre os membros do sistema atual e dos sistemas passados, maior será a ressonância com o campo morfogenético, refletida através das atitudes, pensamentos, sentimentos, ações e decisões no tempo presente, fazendo com que haja o compartilhamento dessas características nas decisões e respectivas consequências, gerando em muitos casos a repetição dos ciclos negativos. Segundo Bert Hellinger, a repetição dos ciclos negativos acontece devido a uma espécie de fidelidade sistêmica que atua de forma inconsciente e, através da constelação, é possível evidenciar os emaranhamentos ou conexões simbióticas, tornando-as visíveis, ou seja, conscientes, ao cliente sendo constelado. Por isso que durante a constelação é muito importante que o constelado olhe para o campo, seja um campo com pessoas, seja um campo com bonecos, com chapéus, com sementes, cristais, com tecidos, enfim. O olhar consciente do constelado para uma certa situação faz com que haja toda uma ressignificação, uma movimentação nos aspectos que até então estavam influenciando negativamente, né, através das decisões, através dos padrões errôneos, aquela pessoa. Ou seja, ao tornar conscientes os aspectos dos quais o constelado estava sendo vítima, né, de forma inconsciente, essa conscientização já auxilia imensamente na ressignificação, na superação daquele aspecto. Não é regra que apenas uma visualização, um único emaranhamento é a causa raiz de algum padrão. Muitas vezes é necessário estarmos abordando mais de um emaranhamento ou até mais de um tema para sanar uma determinada situação. E essa observação dos movimentos dentro do campo da constelação deve ser realizada sem julgamento, sem raiva, sem crítica, ou seja, sem energias de falta de amor. Isso porque os aspectos que desencadearam os conflitos no sistema familiar, na grande maioria das vezes, são decorrentes de energias de falta de amor. E para sanar esses emaranhamentos, é necessário olhar para a situação passada com benevolência, com bondade, entendendo que cada um fez o que fez porque é o melhor que sabia, com o que tinha, com o que podia, né? Então, quando a gente tem essa consciência, é onde acontece a superação, a libertação daquele padrão negativo.
E é na frequência da energia do amor, né, que acontece a superação, o entendimento, a libertação dos ciclos repetitivos negativos. Observando essa dinâmica, Bert Hellinger percebeu que existem ordens ou leis que atuam dentro dos sistemas familiares, e com o passar dos anos, ele reconheceu as 3 ordens do amor, que regem os relacionamentos e influenciam os indivíduos em toda a sua vida. Essas ordens foram chamadas de leis sistêmicas ou leis do amor, e são estruturas invisíveis que contribuem para a harmonia dentro do sistema familiar e seguem os princípios naturais da vida. São elas: pertencimento. Todos têm o direito de pertencer a um sistema familiar e não podem ser excluídos do mesmo. Ainda que a pessoa tenha cometido algum ato reprovável, nada justifica sua exclusão. Bert Hellinger identificou que no inconsciente coletivo dos sistemas familiares existe um padrão que influencia os seus membros, que é o desejo de garantir o pertencimento ao mesmo. Quando alguém é excluído fisicamente ou através de algum ato de rejeição, o sistema e seus integrantes experimentam esses aspectos negativos desse desajuste ou emaranhamento, por exemplo, através de dificuldades em uma determinada área da vida. E esse tensionamento, o emaranhamento, é como um aviso do sistema familiar informando que algo precisa retornar ao seu estado natural. Isso significa todos que pertencem a um sistema familiar não podem ser excluídos. Se alguém ou algo que pertence é excluído, será representado como um sintoma, doença ou padrões de sofrimento ou na geração presente ou nas gerações futuras. Em uma família, cada membro tem grande importância para que haja harmonia no todo, no sistema familiar. E mesmo que não se vejam com frequência ou morem em países distantes, né, é importante que haja esse respeito, porque o campo morfogenético que envolve o sistema familiar, mesmo que a pessoa esteja longe, faz parte do sistema, né, e ninguém muda isso. Então, honrar isso é uma forma de estar aí valorizando, contribuindo com a própria felicidade, né. Trago para vocês uma reflexão interessante que retrata bem essa questão. Diz o seguinte: o sistema familiar do qual você faz parte é porque, de alguma forma, contém todas as características que você precisa para a sua evolução. Fugir ou excluir-se desse sistema é ir contra a sua evolução. E isso causa emaranhamento, causa conflito, causa esvaziamento, né? Aquela sensação de vazio interior. A lei do pertencimento tem impactos profundos nos sistemas familiares, porque a partir do momento em que acontece uma exclusão, outro membro inconscientemente sentirá a necessidade de honrar a história daquele que foi excluído. Isso pode gerar vários aspectos ruins ou até situações trágicas, situações, por exemplo, na qual alguém se torna vítima, aspectos de ciclos repetitivos de vitimismo, muitas vezes é ressonância a algum excluído da geração presente, ou que é muito comum das gerações passadas. Em vários casos, os 2 papéis, do mais forte e também do mais fraco, ficam sujeitos à repetição desse padrão negativo. Não necessariamente da mesma forma, mas essa necessidade inconsciente de olhar para aquilo. Por isso que é muito importante contribuir da forma que você puder, da melhor forma possível, para a harmonia no sistema familiar. Não excluir e não se excluir-se, porque isso influencia imensamente na felicidade, não apenas a sua felicidade, mas de todos do seu sistema familiar. Tem uma frase muito forte, bonita, que fala: juntos somos um, né? Somos todos um, ou ainda juntos somos mais fortes, porque essa união, é esse aspecto tão forte, né, do complemento, do estar inteiro, o sistema estar completo, faz toda a diferença. Próxima lei é a lei da hierarquia. Quando no sistema familiar ou empresarial um membro assume o papel de outro de forma inadequada, isso pode causar diversos desequilíbrios em todo o sistema, podendo inclusive prejudicar o sucesso de uma empresa, no caso de empresas, né? E no caso de família, os pais devem ser sempre vistos como mais velhos e grandes. E os filhos, né? Você como filho, você sempre será o filho, e perante os seus pais você sempre será pequeno. Se um quiser tomar o lugar do outro, mesmo que haja uma justa razão, causa emaranhamento. Existem situações em que um membro de um sistema familiar se coloca no lugar do outro, né? Então, isso em termos inconscientes não é favorável, causa desajustes, causa desequilíbrios, e no caso de empresas, né, geram falência. No caso de casamentos ou negócios, também geram rupturas. Por exemplo, num casal, quando o marido se coloca na posição de filho ou de pai da esposa, gera emaranhamento. Quando a esposa se coloca na posição de mãe do marido, gera emaranhamento, ou filha, né? Então, cada um tem que ter o seu lugar. Isso é muito importante para que haja harmonia.
Quando existe algum aspecto de um pegar o lugar do outro, existem situações que podem ser desencadeadas, associadas a vazio interior. É como se estivesse faltando alguma coisa, mas a pessoa está do seu lado, está ali, mas tem esse esvaziamento por conta dessa hierarquia que não foi respeitada. Próxima lei é a lei do equilíbrio. As trocas em um relacionamento entre iguais devem estar sustentadas no equilíbrio dinâmico entre o dar e o receber. Doar em excesso sem receber gera descompensação ou desequilíbrio. Receber sem doar também gera desequilíbrio. Para que haja harmonia, é importante o equilíbrio e o respeito a essa dinâmica entre o doar e o receber. E esse aspecto abrange, né, os sistemas familiares e também os sistemas empresariais. E, independentemente da altura, da idade, da classe social dos pais, eles sempre devem ser vistos como grandes e os filhos como pequenos. E essa ordem tem que ser respeitada para que haja harmonia. Vou falar agora sobre constelação sistêmica no Brasil. Em 2017, no Brasil, o Ministério da Saúde incluiu a técnica constelação familiar sistêmica no Sistema Único de Saúde, no SUS, como parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. No Brasil, desde 2012, o sistema judiciário utiliza as técnicas da constelação sistêmica para auxiliar na resolução de litígios familiares e até trabalhistas, auxiliando na resolução consensual de conflitos, restabelecendo o diálogo entre as partes. A constelação sistêmica é considerada uma terapia integrativa e tem o objetivo de auxiliar a resolver conflitos com base na tese de que somos parte de um sistema e que, para que tenhamos sucesso duradouro em várias áreas da vida, é de fundamental importância estarmos em equilíbrio com o nosso sistema familiar. Eu vou falar brevemente sobre o porquê do uso das palavras constelação e sistêmica para designar essa técnica. Origem da palavra constelação. A palavra constelação tem como base as constelações das estrelas, onde várias estrelas dispostas em posições específicas são energeticamente ligadas por linhas imaginárias. Quando olhamos para o céu aberto no período noturno, podemos observar várias estrelas que se movimentam em conjunto, todas se movimentam junto, devido ao movimento da Terra, mas elas terão sempre a sua posição específica dentro da respectiva constelação. E quando olhamos, por exemplo, para as 3 estrelas juntas, que chamamos 3 Marias, fica próximo do Cruzeiro do Sul, verificamos que elas têm uma certa proximidade, de todo o conjunto da própria formação do Cruzeiro do Sul, e elas mantêm essa posição. E em termos energéticos, esse aspecto é respeitado. E de uma forma geral, os astros maiores, têm preeminência sobre os astros menores. Da mesma forma, nos sistemas familiares formados pelos seres humanos, cada membro tem uma posição única. Cada um tem o seu devido lugar. A mãe tem a função de mãe, o pai tem a função de pai, os filhos a função de filhos e assim por diante. O que acontece muitas vezes é que essa inversão de papéis, conforme eu falei anteriormente, causa emaranhamento. Um exemplo, é quando em uma família o marido morre e a mãe projeta no filho mais velho toda a sua fragilidade e aquele filho mais velho, de alguma forma, inconsciente, geralmente, ele passa a carregar uma carga enorme, tendo que também suprir o lugar do pai na família. E muitas vezes esse filho já é pai também. Então é importante ter essa consciência e saber que mesmo que isso seja um aspecto sistêmico ou algo que já aconteceu no passado, em gerações passadas, pode-se fazer a diferença para melhor. Tudo aquilo que você perceber que é um padrão, é errado, que de alguma forma causa sofrimento na sua família, faça os melhores esforços para não seguir conscientemente, haja com amor, entendendo que cada um tem sim a sua importância, o seu papel, o seu lugar, e respeitando também o seu papel, o seu lugar. É uma forma assim de você contribuir positivamente com a sua própria felicidade, auxiliando assim no equilíbrio do sistema familiar. Origem da palavra sistêmica. Todas as pessoas que fazem parte de uma família são membros do respectivo sistema familiar, que envolve pais, avós, primos, tios e várias gerações passadas e também está de alguma forma ali fazendo parte das gerações futuras. Segundo Bert Hellinger, é a nossa família biológica de origem que primeiramente compõe o sistema familiar e todos que nele ganham vida e os que se vinculam amorosamente a um de seus membros. Também pertencem ao sistema familiar os que dão a vida por um membro do sistema, os que salvam uma vida daquele sistema familiar e também os algozes, ou seja, todos os vínculos fortemente estabelecidos pela força da vida, seja com amor ou seja com dor. E segundo Bert Hellinger, esses vínculos são mais fortes com os membros de até
3 gerações passadas, ou seja, até os nossos bisavós. Quando, numa constelação, né, a gente faz avaliação radiestésica, muitas vezes aparecem alguns conflitos ou causas raízes de 4 ou 5 gerações passadas, mas as 3 anteriores são as que mais têm preeminência, as que mais têm alguma influência, e geralmente 3 gerações seriam seus pais, seus avós, seus bisavós. Então, o que aconteceu nas histórias dos seus bisavós de ápice emocional, seja positivo ou negativo, é o que tem grande chance de estar influenciando, mesmo que inconscientemente, a geração presente. Eu vou colocar aqui uma imagem que mostra quantos avós nós tivemos, considerando-se 9 gerações passadas. Tivemos, não, temos, né? Então, avalie, são 2.048 nonobisavós, é muita gente, né? Então, a pergunta é, quantas dores ou amores eles tiveram? Quantas batalhas perderam ou ganharam? Quantos problemas eles solucionaram ou eles, de alguma forma, ficaram patinando no problema? Quantas energias positivas vibraram? Quanto amor ou quanta dor ou quanta tristeza ou quanta felicidade eles vibraram? Quanta sorte ou falta de sorte eles tiveram? Né? Então, como eles vibraram a esperança? Como que foi as experiências, como que foram, né, as experiências que eles vivenciaram. Então, deixa aqui uma pergunta para você refletir. Você sabe o que aconteceu com seus ancestrais, qual a história deles, né? Você sabe o que você traz de bom ou de ruim do seu sistema familiar? Você sabe os aspectos que envolvem os sonhos dos seus ancestrais? Porque, de alguma forma, você é, sim, o sonho deles realizado. E de alguma maneira, o que você vibra no tempo presente contribuirá sim para gerações futuras. Então é importante tomar cuidado a forma como as emoções são administradas, né? Então, uma reflexão muito bonita que fala assim: você é o resultado de tudo o que os seus ancestrais vivenciaram. Você é como uma gota que forma o oceano. Tenha certeza que a forma como você vibra seus pensamentos e sentimentos no tempo presente, de alguma forma, poderá influenciar gerações futuras. Pensa nisso. A constelação familiar sistêmica atua em níveis profundos de consciência, sendo capaz de atingir o inconsciente do sistema familiar, trazendo à tona aspectos ocultos e de primordial importância para a resolução de conflitos, superação de ciclos negativos repetitivos e o alcance de resultados significativos em várias áreas na vida da pessoa sendo constelada. E ao longo de vários anos atuando na área terapêutica, para mim, ficou evidente que a superação e a ressignificação de traumas e bloqueios só ocorre, né, com a conscientização, com a ressignificação, e principalmente quando projetamos luz sobre as sombras dos sofrimentos passados. E assim, como acontece nas constelações familiares, esse processo é efetivado através de um nível mais elevado de compreensão, de perdão e de amor. Aspectos esses que auxiliam imensamente na evolução dos seres humanos, trazendo maturidade e em determinadas situações, fazendo com que o adulto deixe de agir em seu modo vitimismo, modo criança, e traga, assim, ao tempo presente, o seu quantum de energia vital que ficou estagnado nas situações de sofrimento do passado, seja do seu passado, seja de gerações passadas. E é nesse contexto, né, que depois da constelação familiar sistêmica, depois de realizar a técnica, muitas pessoas relatam uma sensação de leveza, uma maior paz interior, um nível maior de confiança. Parece que eles falam, algumas pessoas falam, nossa, depois que foi realizado esse desemaranhamento, deu uma leveza tão grande, né? Então a pessoa vê a causa raiz de um conflito e ao tratar quase que de forma instantânea, a pessoa sente um alívio, né? E um dos aspectos que muitas vezes são evidenciados nas constelações é a necessidade inconsciente de ajudar um ou mais familiares, tentando inclusive sofrer no lugar deles, né? Como se isso fosse aliviar as dores da pessoa que a gente ama. Mas não é bem assim que acontece. Segue aqui uma reflexão de Bert Hellinger, do livro Desatando os Laços do Destino. É porque existe a ideia mágica de que se pode, com o próprio sofrimento, resgatar outra pessoa do seu sofrimento. Isso atua muito profundamente na alma humana. A solução consiste em superar isso e colocar-se num nível mais elevado. Isso implica desenvolver-se para algo superior, com um caráter totalmente distinto. Quando uma pessoa se desprende das concepções negativas, e isso se consegue muitas vezes em constelações familiares, ela começa a sentir-se muito leve e então alcança esse nível mais elevado. E, curiosamente, embora nesse nível tudo esteja bem mais fácil,
a pessoa se sente muito mais forte. Inversamente, quando ela se mantém no nível arcaico, no qual tudo é pesado, ela se sente muito fraca e, por conseguinte, também age pouco. Bert Hellinger. Algumas constelações possuem efeitos imediatos, mas em algumas situações, os resultados podem levar dias para aparecer, ou até meses ou semanas para serem mais perceptíveis. O prazo se torna mais extenso quando envolve outras pessoas da geração presente, também envolvidas, né, nos emaranhamentos sendo tratados. Também não é possível garantir que os resultados serão eficazes com apenas uma constelação. Dependendo do número de emaranhamentos, é necessário repetir novas constelações com o mesmo tema. Então, sempre respeitando, né, o intervalo mínimo de 60 dias entre as constelações. Então, as constelações são realizadas com base em um tema específico, que pode ser o sucesso, a saúde, algo que envolva relacionamento, a libertação de um determinado padrão familiar negativo, uma situação traumática que ficou mal resolvida, e qualquer situação que seja motivo de questionamento, frustração e traga desconfortos ou desequilíbrio ao tempo presente. Se alguém fala, por exemplo, eu vivenciei uma certa situação traumática, eu quero olhar para isso. É possível fazer isso na constelação, tá? E quem tem interesse em constelar temas diferenciados, ou seja, por exemplo, a pessoa fez uma constelação com o tema família, ela quer logo em seguida fazer uma outra constelação com o tema que diz respeito a relacionamento. É indicado aguardar pelo menos 21 dias entre uma constelação e outra, tá? Porque muitas vezes alguns aspectos envolvendo um tema vai causar vários movimentos que também vai abordar a questão envolvendo outro tema, né? As questões envolvendo outro tema, né? E para quem deseja constelar novamente o mesmo tema, conforme eu falei, a indicação é aguardar pelo menos 60 dias. Então, esse tempo é o tempo mínimo que se pede para que os ajustes no sistema familiar como um todo sejam realizados. É interessante salientar que quando uma constelação é repetida com o mesmo tema, ou seja, com a mesma questão, geralmente irão aparecer novos emaranhamentos, outros emaranhamentos que não apareceram na primeira constelação, que estavam atuando em camadas mais profundas do inconsciente do sistema familiar. Então, algumas pessoas perguntam, mas eu posso sanar todos os emaranhamentos de uma vez só? A resposta é, infelizmente, não. Imagine que as terapias, elas funcionam como cascas de cebola. O miolo, que é o centro, é a causa raiz, é onde se deseja chegar, que é o equilíbrio em várias áreas. Cada terapia vai tirando algumas cascas de cebola. Dependendo do nível de resistência ou dependendo do número de emaranhamentos do cliente em relação a um certo tema ou em relação a uma certa situação, às vezes, uma única terapia tira apenas uma casca da cebola, ou várias, então depende muito das questões sendo trabalhadas, mas é muito importante. É em todo o processo terapêutico que a pessoa sendo tratada queira se libertar, queira se perdoar, queira ser melhor, né? Então, aspectos envolvendo mágoas, críticas, raiva, são situações que segura, que vinculam as pessoas de forma negativa. E à medida em que se vibra o amor, o soltar, o entender que cada um fez o que fez, tá tudo bem, cada um tem seu livre-arbítrio. Tem até um mantra que eu gosto muito, que se chama Cada um com as suas coisas, para você falar para você mesmo, cada um com as suas coisas, não vou me intrometer na vida dos outros, também não quero que os outros intrometam na minha vida, a não ser que eu peça ajuda, né? Então, quando existe esse consenso de que cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas ações, é onde a gente começa a direcionar mais tempo e atenção ao que realmente é importante para a gente, né? E através da constelação, é possível acessar camadas profundas no sistema familiar da pessoa sendo tratada, né, obtendo informações compartilhadas no sistema familiar. E como que é o vínculo da pessoa sendo constelada com o seu sistema familiar. Muitas vezes é necessário abrir, né, esses vínculos, não só com os pais, mas com os avós, com os bisavós, ou até mais gerações, para tentar identificar qual a causa raiz, onde começou um determinado emaranhamento. Então, não é regra que todas as constelações vão passar por esse caminho, né? Mas é um caminho que muitas vezes é necessário, sim, estar realizando para que seja identificado causas raízes, né? E à medida em que a gente vai colocando no campo os representantes dos pais, dos avós, né? Às vezes de algum ancestral, né? Nós vamos verificando qual a reação do todo, como que o campo, de alguma forma, se movimenta.
Em determinadas situações, quando um certo emaranhamento é identificado, na hora que são realizadas as técnicas da cura energética dentro da constelação familiar, é interessante que a gente observe que vários pontos, vários outros representantes vão se movimentando também, né? E tanto na constelação presencial quanto na constelação online, o cliente constelado, ele visualiza, ele observa o tempo todo os movimentos dos representantes. E ele é envolvido em todo o processo de ressignificação que é realizado durante a constelação sistêmica. Para mim, a constelação é uma técnica fantástica. Eu consegui unir os conceitos da psicanálise, da radiestesia, da mesa radiônica botânica, da avaliação das casas astrológicas, o reiki. Então, são várias técnicas que eu utilizo nos atendimentos terapêuticos. Na constelação, foi possível unificar também a regressão consciente de memória, que mesmo que uma constelação não seja regressão, a gente começa a observar como que alguns padrões do passado, mesmo que gerações passadas, estão influenciando o presente, e com técnicas da regressão também é possível estar aplicando nessa técnica da constelação sistêmica. No meu caso, eu desenvolvi uma técnica de avaliação radiestésica, que ao ser unificada com a constelação sistêmica, se tornou constelação com radiestesia sistêmica, e análise das casas astrológicas, que são realizadas de acordo com o tema sendo tratado. Então, nessa análise das casas astrológicas, tem a casa astrológica do eu sou, da parte financeira, a parte emocional, a parte relacionamento, de acordo com o movimento dos bonecos nas respectivas casas, que são 12, né, que envolve todos os principais setores da vida dos seres humanos. Dentro do tema sendo tratado, é possível observar que durante o movimento da constelação, alguns bonecos, algumas casas, elas vão se tornando diferenciadas com nível maior de equilíbrio. Por exemplo, uma certa casa astrológica que no início da constelação tinha um representante deitado, sentado no modo criança. À medida em que a constelação vai dando movimentos, vai prosseguindo, a gente observa que o boneco se levanta. A gente observa que, por exemplo, aonde o boneco está olhando. Então, são questões que envolvem essas várias técnicas que foram sendo agregadas, né? E é muito interessante que assim a gente consegue ir mais a fundo nas questões sendo tratadas, sempre respeitando o tema do cliente. E eu sou muito grata porque os resultados, de uma forma geral, são sempre muito bons. Como funciona a constelação sistêmica em grupo? Nessa modalidade, a terapia é realizada de forma presencial e conta com um grupo de voluntários que irão atuar como representantes das pessoas envolvidas no sistema familiar do cliente ou pessoa sendo constelada. De alguma forma, consciente ou inconsciente, os representantes também são beneficiados, porque geralmente possuem alguma ligação com o tema em questão. E mesmo que não tenham consciência até então, na hora que a constelação vai tomando forma, muitas vezes as pessoas relatam algumas percepções, alguma conexão, alguma sintonia, e é muito interessante. Nessa técnica, todo o movimento sistêmico é realizado de forma harmoniosa, respeitosa e saudável. Ao entrar no campo de constelação, o representante deve observar as suas percepções, não interferir com seus julgamentos, apenas sentir como que a energia está fluindo e observar os seus sentimentos e também as percepções do seu corpo físico. E quando intuir de fazer um determinado movimento, observar em quais situações isso acontece. E uma dica muito importante aos representantes é manter-se numa postura neutra para captar as diversas informações do campo morfogenético do sistema familiar do constelado, passando a agir como ator, como se fosse um ator daquela situação que está sendo apresentada, captando padrões de sentimentos e até sensações físicas, né, ou da pessoa ou da energia que está sendo representada. E ao ingressar no campo de constelação, os representantes se conectam com o inconsciente coletivo do sistema familiar do constelado, e é normal surgirem sensações corporais, e também padrões mentais e emocionais que representam os aspectos que precisam ser vistos e conscientizados durante a constelação. O constelador, então, faz a leitura corporal e energética do que os representantes estão captando, e assim interpreta os aspectos que estão sendo mostrados, e quando necessário, atua com as frases da constelação sistêmica ou com alguns movimentos sistêmicos. Então, por exemplo, alguns dos aspectos que são observados nos representantes: se conseguem ficar de pé, se querem ficar sentados ou deitados, se estão olhando para o chão, se olham para a frente, como se estivesse observando o topo de uma montanha bem longe, né? Então, são questões que as pessoas não sabem por quê, mas quando elas entram no campo, dá vontade de ficar olhando para o nada,
e aquele nada chama a atenção. Então, esse é um dos movimentos sistêmicos e tem toda a sua leitura, né? Tem todo um porquê. E o objetivo, né, da constelação, observando esses movimentos, é descobrir os aspectos inconscientes que estão ocultos no sistema familiar. E a constelação tem um caminho próprio, e o constelador segue os aspectos que vão sendo apresentados no campo, sempre de forma neutra, sem julgar, sem criticar, sem de alguma forma interferir na história, simplesmente observando. Então, dependendo do tema sendo tratado, muitas vezes são necessárias, por exemplo, âncoras de solo, almofadas, placas de EVA, cristais, enfim, depende do tema sendo trabalhado. Eu deixo aqui uma dica para as pessoas que forem assistir a uma constelação presencial em grupo. Sempre que você estiver assistindo a uma constelação presencial e sentir alguma sensação diferenciada ou algum sentimento específico que aparentemente você não entende, é porque, de alguma forma, você está em ressonância com os conteúdos tratados nessa constelação, está em ressonância com o campo mórfico do sistema da pessoa sendo tratada, né, sendo constelada, e essa ressonância, porque, de alguma forma, existe em você alguma questão a ser trabalhada. Né? Então, essa pode ser uma questão semelhante em seu próprio sistema familiar, ou alguma questão ou padrão que é interessante você tratar em seu momento presente. Nesses casos, sempre que possível, entra no campo, né, de forma respeitosa, respeitando sempre os padrões que são apresentados, as orientações do constelador, né? Então, você entra para atuar como representante. E como é que funciona esse atuar como representante? Entra com a cabeça vazia, neutra, com sincero sentimento de simplesmente ser ali um representante. Deixa fluir, sem ficar reprimindo, sem ficar segurando. E assim você vai observando quais as suas percepções, onde você quer ficar dentro do campo de constelação. Se intuitivamente você olhar para um certo local e falar, quero ficar ali, eu quero ficar mais para lá, segue a sua intuição, porque todo movimento, ele tem sim uma leitura, né? Então, por exemplo, se o pai ou a mãe da pessoa constelada está no campo, um representante do pai e da mãe está no campo, e um outro representante, no caso você entra e você fala assim, não sei porque eu estou com vontade de ficar de costas para aquele representante, faça isso, né? Porque é esse seguir o movimento que é onde tem aí todo o aspecto envolvendo a terapia, né? O desenrolar, o desemaranhamento, né? Não é regra que todo mundo tenha essa sintonia ou essa facilidade em estar sentindo os movimentos do campo, né? E também não é regra que quando você está no campo você é obrigado a ficar ali estático. Se isso está te incomodando, você pode pedir para o constelador, eu posso, por favor, sair do meu papel? Aí você sai do seu papel, senta, fica só observando. Então não existe nenhuma obrigação em quem vai assistir a constelação ter que participar. Se de repente alguém te convida, se você sentir a vontade, aceite. Se você não sentir a vontade, você fala, desculpa, agora eu não quero. Você quer observar. Tá tudo bem, tá? Então, dentro do campo, à medida em que os representantes vão entrando no campo de forma automática, os padrões do sistema familiar, eles vão sendo revelados, né, de acordo com o tema tratado, vão sendo apresentados através de gestos e percepções. E de uma maneira geral, os representantes dos ancestrais ou das pessoas vivas com questões envolvendo tristeza profunda, depressão ou algum problema psíquico sentem uma necessidade enorme de se sentarem no chão. Nesse caso, se você estiver no campo e quiser sentar no chão, deitar, segue, né, a sua intuição. E se você fala, não, mas o chão está gelado, então peça para alguém te providenciar um tecido, uma coberta, uma almofada, para você ficar melhor acomodado. Você não precisa sofrer estando no papel de um representante. Você está ali apenas como um canal de ajuda. Se isso traz sofrimento, avisa o constelador, tá? E para quem for atuar como representante, então observa sempre esse movimento. Se eu quero ficar olhando para algo, para alguém, quais são as suas percepções? Qual a duração de uma constelação? O tempo que irá durar a constelação varia de acordo com o tema e também de acordo com as características do sistema sendo trabalhado. Uma constelação dura aproximadamente 2 horas a 2 horas e meia, tá? De uma forma geral. Mas tem constelações que são mais rápidas e outras que são mais extensas. Então depende muito de vários aspectos e a gente não consegue precisar antes, é depois, durante a constelação, que a gente vai observando. Como funciona a constelação sistêmica individual? Nessa técnica, é possível utilizar diversas ferramentas, como bonecos, cristais, chapéus, âncoras de chão, sapato, roupas, plantas, né? Individual é quando a pessoa não quer outras pessoas representando, é só ela e o constelador. E se ela quiser, ela pode levar
um ou mais familiares, né? Mas sempre pessoas que têm afinidade, estão de acordo em estar acompanhando aquele tema, né? E assim como na constelação sistêmica em grupo, na constelação individual, o campo morfogenético do constelado é acessado, trazendo à tona as dinâmicas e emaranhamentos que fazem parte do seu sistema familiar. No meu caso específico, como eu fui unificando várias técnicas na constelação, que na minha opinião é uma técnica fantástica, né? Eu também unifico com a terapia com gongo, né? No gongo, o som do gongo, quando ele é ativado, tocado com a intenção de reequilíbrio, de fortalecimento, ou ainda de quebra de padrões, tem uma ressonância muito grande. É como se cada toque do gongo fosse uma espécie de uma pedra que a gente joga no lago e vai fazendo aquelas pequenas ondas, então a onda sonora vem chegando e toca na pessoa. É onde tem aí um aspecto adicional na ressignificação dos conteúdos sendo trabalhados. Constelação sistêmica com bonecos. Essa técnica pode ser realizada de forma presencial ou à distância, através de videoconferência. No meu caso, previamente, eu realizo a avaliação radiestésica do constelado e também uma breve avaliação das suas casas astrológicas, evidenciando aspectos internos que estão bem resolvidos ou não, incluindo reflexos de autossabotagem, procrastinação, vínculos nocivos com antepassados, aspectos emocionais mal resolvidos. Então, por exemplo, na avaliação radiestésica, utilizando a radiestesia sistêmica, tem uma forma da gente avaliar quais são os principais padrões emocionais positivos que a pessoa que está sendo pesquisado, constelado, tem da sua bagagem hereditária, o que traz os seus ancestrais. Então, tem uma sequência, uma tabela com mais de 400 opções, quais as questões que a pessoa traz em ressonância com os seus ancestrais. Quando é indicado, eu passo florais, né? Quando estou com kit de floral, já manipulo o floral na própria terapia, como uma forma da pessoa ter aí uma ferramenta adicional para auxiliar na ressignificação dos conteúdos que foram trabalhados. E na constelação com bonecos, né, o constelado, mesmo que esteja online, ele também tem uma participação ativa. Ele fica visualizando o campo o tempo todo. O campo é uma base circular de madeira, né, e ele vai acompanhando os movimentos dos representantes dos bonecos. Enquanto isso, eu vou relatando o que vai sendo apresentado no campo dentro do tema em questão. Então, os bonecos vão se movimentando enquanto os emaranhamentos vão sendo trabalhados, tratados. E mesmo à distância, o constelado interage, muitas vezes, através de emoções e percepções físicas, como frio, calor, mudança no ritmo da respiração, e vai me falando, eu vou explicando, vou também informando algumas técnicas para a pessoa estar fazendo, mesmo que não seja presencial. Em pontos onde não há fluidez, diversas ferramentas terapêuticas poderão ser utilizadas, como comandos quânticos, radiestesia, reiki, gongo, música, cristais, então depende de cada caso. E dentro do campo da constelação, os bonecos ou âncoras podem ser utilizados para representar pessoas, mas também situações, energias, projetos, gerações. Então, é um amplo leque, né, de opções que tem para cada representante. E muitas vezes, num certo movimento sistêmico, né, é onde mais se evidenciam algumas questões que a pessoa tem que ver, né, sejam energias, sejam projetos, sejam aspectos que era importante ele estar ali ressignificando. Além dos bonecos, quando necessário, também utilizo âncoras de chão, conforme eu mencionei. Eu gosto muito de usar cristais e também sementes de aguaizen. Aguaizen é uma semente, né? Ela tem um campo energético dela grande, é possível mensurar através do Dual Rod, e nesse campo de energia, a gente pode ali estar mais facilmente projetando, por exemplo, nas sementes de aguaizen, energias dos excluídos, abortos, embriões que não nasceram. Então, quando a pessoa olha para isso no campo, ela tem ali o aspecto da conscientização daquela sintonia que está sendo trabalhada, tratada. Quando realizar a terapia de constelação sistêmica? Sempre que houver dificuldades na superação de situações conflitantes ou comportamentos repetitivos indesejados, que se impõem de uma maneira praticamente incontrolável, como, por exemplo, medos desnecessários, irritabilidade, dificuldade de desempenho diante de situações específicas, ansiedade, problemas de relacionamento, baixa autoestima, obesidade, culpas, ciúme excessivo, remorso, prejuízos, insônia, gagueira, abuso, síndrome do pânico, dificuldades de aprendizado, doenças físicas, mentais, emocionais, psíquicas, ou ainda, né, perante questões que se repetem há várias gerações, como, por exemplo, padrões de separações, aborto, adoção, prejuízos ou dívidas.
Eu vou falar agora sobre a radiestesia sistêmica. É uma técnica exclusiva que utilizo nas constelações sistêmicas, tem como base os preceitos das fichas da pesquisa da radiestesia clínica, que eu também chamo de sistema alfa. Após finalizar os cursos de formação avançada em constelação sistêmica, no momento de meditação, eu tive um insight para ajustar as técnicas de pesquisa da radiestesia clínica, são mais de 5.000 fichas, com a constelação familiar sistêmica, junto com a mesa radiônica botânica. Então, unificando as bases das diversas técnicas da constelação, mais as leis do amor segundo Bert Hellinger, mais as casas astrológicas, mais os aspectos psíquicos que envolvem a estrutura dos seres humanos e também os preceitos das pesquisas da avaliação radiestésica, né, da radiestesia clínica, o resultado foi uma técnica inédita, inovadora, que auxilia imensamente nas constelações sistêmicas, permitindo tratar diversos aspectos dentro de um mesmo tema. Alguns dias depois da terapia, é normal que algumas fichas ainda vão cair, né, e gradativamente, assim, os bloqueios, emaranhamentos também vão sendo ressignificados ou liberados. Na constelação online, o atendimento é realizado ao vivo, né, o cliente vai ali acompanhando tudo que está acontecendo no campo, e o grande benefício dessa técnica, né, tanto online como presencial, é possibilitar o tratamento de vários aspectos envolvendo a questão ou tema que o cliente ou constelado deseja tratar. Então, lembre-se de estar sempre de bem consigo mesmo, tornando assim o seu mundo mais feliz e, consequentemente, o mundo daqueles à sua volta. Se você tiver alguma dúvida sobre constelação, marca aqui, escreve aqui, assim que possível, estarei respondendo. Muita gratidão pela sua atenção, muitas bênçãos de amor e luz para você e para o seu sistema familiar.